O desenvolvimento sustentável do acervo de informação. Os estudos sobre o desenvolvimento sustentável se dão em larga escala em diversas áreas do conhecimento, tais como a economia, administração, direito, etc. E o que significa, de fato, o desenvolvimento sustentável? Por qual motivo a aplicação de um desenvolvimento sustentável no ambiente do centro da informação se configuraria como elemento indispensável de um paradigma social. Com relação da primeira pergunta, em linhas gerais, há um conjunto de conceitos sobre o desenvolvimento sustentável que se complementam, convergem ou divergem. Todavia, um conceito e objeto marcante de desenvolvimento sustentável está no discurso de Robert Allen, quando afirma que o desenvolvimento significa alcançar a satisfação constante das necessidades humanas e a melhoria da qualidade de vida humana. O conceito apresentado remete a reflexões sobre dois pontos latentes. O primeiro é a necessidade humana e o segundo é a satisfação humana, pensando não somente no contexto cronologicamente específico, mas em um desenvolvimento histórico que aproxime da percepção triártica do passado, presente e futuro. Desta forma, a relação, segundo a pergunta, observa-se o conceito aduzido e é contínua a difusão do presente trabalho, especialmente porque envolve a necessidade de informação e satisfação, sendo necessário pensar como um centro de informação pode elaborar perspectivas para um desenvolvimento sustentável. Pode ainda efetuar outra pergunta, como o desenvolvimento sustentável em um centro de informação que concebe a perspectiva do paradigma social. Acredita-se que pensar o desenvolvimento sustentável em um centro de informação envolve várias perspectivas sociais, a saber, o uso considerado consciente e equilibrado de recursos naturais e energéticos, assim como o uso de materiais recicláveis para aprimoramento da infraestrutura e equipamentos variados, como estantes, mesas, assentos, bibliocantos, armários, etc. Diminui os custos do centro da informação, justificando um caráter prévio de uma sustentabilidade de centro da informação, com gastos menores da infraestrutura e do centro de informação tem condições de construir a respeito efetivo diante da instituição, de sorte que demonstra a autonomia entre as ações, e essa postura sustentável pode valorizar, por um lado, um respeito maior da instituição de um centro de informação, bem como um respeito maior dos usuários, que podem notar as ações de centros de informações de forma mais concreta e atrativa. As ações sustentáveis podem estimular usuários à consciência ecológica do uso dos recursos naturais e energéticos, que permitiria, de forma mais ampla, atentar para a educação de usuários e afirmar que os centros de informação, como um espaço que possui um planejamento que tem o usuário do foco central da construção, conferindo-lhe autonomia para participar, promover ideias e, por consequente, definir e suprimir algumas necessidades de informação, concepções da informação utilitária e informação cotidiana. O serviço de informação utilitária é uma forma que se aproxima do centro de informação da comunidade com o intuito de contribuir ao desenvolvimento cotidiano. Do termo de informações utilitárias é como conhecer hoje, a princípio de definir os serviços de informação para contribuir, que segundo Campelo sugere os usos dos Estados Unidos e na Grã-Bretanha na década de 70, influenciados pelo Manifesto da Unesco para Políticas Públicas.
Percebe-se que os movimentos e serviços de informação utilitária buscam atender necessidades de informação dos usuários com perspectiva de satisfação, especialmente que tange ao processo contínuo do dia a dia do usuário da comunidade, que pode ser uma comunidade escolar, universitária e pesquisadores. Todavia, conforme afirma Costa, a prática desenvolvida a partir do serviço de informação utilitária pode ser concebida de forma unilateral, mas deve ser participativa, envolvendo várias categorias de pessoas visando encontrar soluções para os seus problemas. E como serviço utilitário pode ser estruturado em torno de uma perspectiva social e que prime por um processo interacionista com a comunidade. Primeiramente, é preciso pensar no serviço não como elemento descartável, que simplesmente é, seja acessível ao usuário de forma aleatória. É preciso situá-lo na construção de um sentido de vida que são recorrentes às necessidades da informação do cotidiano dos usuários envolvendo a saúde, a educação do mercado de trabalho por meio do ambiente de lazer, esporte, agricultura e etc. Por exemplo, se em uma escola ocorre dos índices consideráveis de dengue e que permite a biblioteca escolar seja justamente com os usuários e um conjunto de ações de que favoreça a prevenção, como a elaboração de cartilhas, palestras, mensagens constantes em meios virtuais, nos meios murais da escola, como prevenir a dengue e atividades empíricas de prevenção. Em segundo lugar, é preciso pensar que os serviços oferecidos podem ser sugeridos pelos próprios usuários e passados a partir do cotidiano da comunidade. Em outras palavras, os serviços não devem ser estruturados apenas na comunidade, mas também com a comunidade de elaboração de cartilhas, palestras, cursos sugeridos pelo usuário, além de instrumentos de potencialização da cultura da determinada comunidade, como exemplo da elaboração dos cordéis francisnes, espécie de ideia de usuário que promova a aproximação entre o centro de informação e a comunidade, pelo menos para os grupos de usuários mais participantes. O pensamento da mediação na informação como subsídio para a satisfação de necessidades da informação. Discute o desenvolvimento sustentável dos serviços e de informação utilitária do âmbito da necessidade da informação, satisfação do usuário, contudo, a satisfação exortosa para qualquer necessidade de informação é crucial para atentar às perspectivas mediante a informação. Neste caso, pode-se considerar que as questões laterais do processo de mediação é fundamental para a satisfação da necessidade da informação. A primeira, que reside na informação de Gomes, quando afirma para tentar a mediação do início, é preciso situá-la em ações vinculadas à vida do movimento do processo de construção de sentidos. A construção de sentidos situa-se precisamente no âmbito da satisfação da necessidade de informação dos usuários, promovendo possibilidades e autonomias de informação. Logo, na mediação, a tentativa profissional na informação do centro de informação de maneira mais ampla de fazer o cotidiano do usuário estimulando o diálogo e a construção da informação. Para onde essa construção de informação também no sentido inerente da satisfação da necessidade dos usuários, mas pode ser analisada a partir do discurso de Almeida Júnior, quando destaca que a mediação da informação permite que exige a concepção de informação que desloque o usuário na categoria primeiro receptor, colocando como ator central do processo de apropriação. E dessa forma, defendemos que o usuário é quem determina a existência ou não da informação. A criação exposta expressa de forma concreta o significado do paradigma social para o usuário ter uma autonomia de conceber as escolhas. É preciso que o profissional do centro de informação compreenda o usuário um ser constante de modificação para conceber suas histórias a serem incentivados e por meio de diversas ações, como discutido acerca do desenvolvimento sustentável do serviço da informação utilitária e de outras estratégias, mesmo que o usuário não perceba de forma efetiva a necessidade da dificuldade e essa concepção social intencionalista que é pertinente que o profissional da informação interfira e incentiva através da mediação no que se diz do próprio Almeida Júnior, de forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente, singular ou plural, individual ou coletiva, proporcionar a apropriação da informação que satisfaça plena e parcialmente a sua necessidade informacional,
que suma sua mediação, que constrói em um conjunto de práticas que observa o usuário nos elementos central do coletivo da construção de sentidos da informação, e assim como estimular o usuário a conceber a apropriação da informação visando a satisfação das suas necessidades. O estudo, considerações finais, o estudo dos usuários tem passado por muitas transformações teóricas, empíricas e paradigmáticas nas últimas décadas. É comum ainda ela observar estudos de cunho cognitivo dos usuários da informação, especialmente que tange na necessidade do uso da informação. Todavia, atenta-se para uma nova fundamentação de paradigmas pautados no contexto de paradigmas sociocognitivos interacionistas de usuários, passando a partir de uma autonomia do processo da construção de sentidos. E para isso é preciso ver a necessidade da informação da satisfação dos usuários do fenômeno social, considerando assim que promove a consciência e não do contrário do significado de dizer com as necessidades. A informação não é simplesmente sentida por um usuário, mas também é construída diante da necessidade básica do usuário. Tais as suas atividades profissionais de disciplina no campo da área considera-se a disponibilidade da infraestrutura informacional, a necessidade de tomada de decisões e de procura de novas ideias. Isso significa dizer que a necessidade da informação surge como corolário de um processo básico cotidiano humano, considerando uma necessidade de informação que deve ser pensada dissociavelmente aos contextos da satisfação, de modo que entenda como um processo social construído no âmbito da interferência dos centros de informação, da autonomia do usuário da informação. Portanto, é inegável a necessidade de um centro de informação que pensa a atuação a partir em diversas estratégias do desenvolvimento sustentável do serviço de informação e utilitária da mediação da informação, assim como promover o usuário do subsídio para construir concepções em sua profissão, informação crucial para pensar na construção sociocognitiva interacionista do âmbito do usuário da informação.